porta de entrada. É a porta de entrada do ar que a gente respira, onde ele vai se passar, ele necessita, né, tem que passar por um processo de limpeza, de umidificação e aquecimento para que ele chegue nas condições favoráveis lá no pulmão. E para que isso seja realizado, nosso organismo tem um complexo mecanismo de defesa que vai produzir respostas, né, para impedir que substâncias tóxicas alcancem os pulmões. Exemplo, se a gente inspira aqui alguma substância, algum agente, alguma coisa, vai parar, algum alérgico, né, que a gente fala, vai parar aqui na mucosa do corneto, e aí, como resposta, o que vai acontecer? Aumenta a produção de muco, vai haver um aumento desse muco numa tentativa de se retirar algo estranho aqui. Os cílios, eles passam, aumenta o baixamento ciliar. Os cílios é como se fosse um tapete que reveste toda a nossa cavidade nasal. Então, vai haver um aumento desse baixamento ciliar também, né, na tentativa de se retirar algum agente, digamos, tóxico. E outra resposta ele faz uma vasodilatação. Para quê? Como se fosse para evitar que alguma coisa ali entre. Então, é a resposta. O nariz obstrui, aumenta o muco, a secreção, que é uma resposta típica de uma crise, né, de sintomas clínicos. E o que são as alergias? Muita gente acha que aquele paciente que é alérgico é porque a imunidade é baixa. Na verdade, é o contrário. Ele tem uma defesa exagerada contra agentes, contra substâncias que numa pessoa normal, que não seja alérgica, não vai acontecer nada. Porém, nas pessoas que são hiperreativas, vai haver uma resposta exagerada a esse agente que não é patológico. Então, não é que a pessoa tenha, né, muitas mães, principalmente, chegam dizendo, não, mas a gente tem menor imunidade, meu filho, porque na verdade é o contrário, não é que a imunidade é baixa, ele é hiperreativo, ele tem uma defesa exacerbada, exagerada. Então, a rinite tem uma epidemiologia muito alta, né? 20 a 30% da população adulta apresenta diagnóstico de rinite e 20 a 40% das crianças. Isso se for mais, né? Mas o livro trouxe esses dados. E é uma doença que ela é muito pouco valorizada. Porém, uma pessoa, ela aumenta a morbidade, a qualidade de vida, principalmente pelo principal sintoma da rinite, que é o quê? Obstrução nasal. Então, uma pessoa com obstrução nasal não tem um sono adequado, ela não consegue dormir devido dessa obstrução, e isso vai gerar falta de trabalho, pessoa que não dorme bem, diminuição da produção mesmo laboral, porque se você não dormiu bem, você não teve um sono restaurador, a sua concentração vai diminuir, a produtividade mesmo. Então, tem um impacto socioeconômico alto, produz alta taxa de abstinência, tanto escolar quanto laboral, e a diminuição da produção. E, no geral, a rinite, eu não sei de vocês, mas é aquela coisa assim que a pessoa, tem rinite, vai levando, não faz tratamento nenhum. A rinite fica tomando antialérgico sem nunca passar por uma avaliação médica. Existem rinites alérgicas e existem rinites não alérgicas, mas as rinites não alérgicas vão entrar. Existe rinite medicamentosa,
vasoconstritor. Existe rinite gestacional, que a causa é hormonal. Existe rinite infecciosa, existem outros tipos de rinite. Existe rinite vasomotora. Essas duas rinites não são alérgicas, é aquela que não existe um alérgico, tá? A rinite vasomotora é aquela que o nariz entope com mudanças de temperatura. Sabe, quando tem gente que entra no ar-condicionado e o nariz entope. Isso não é rinite alérgica. E tanto é, isso impacta muito na questão do tratamento, porque tem gente que fica tomando antialérgico e não muda nada. Porque não é uma rinite alérgica, tá? Alguém tá tomando? Eu ia dizer, importa também para exame não usar ar-condicionado. Não, tem tratamento. Então, o que é rinite alérgica? A definição é uma inflamação eosinofílica, né? E ou disfunção da mucosa do revestimento nasal. Nariz, a rinite é uma inflamação no nariz, não envolve seios paranasais. E vai ter como os principais sintomas: obstrução nasal, rinorreia anterior e posterior. Sabe aquela sensação de secreção escorrendo no fundo da garganta? A rinite também causa, igual a sinusite. Então a gente tem que, para a gente conseguir diferenciar, é uma coisa que eu fiz bastante, é a diferenciação da rinite para a sinusite. Muitas vezes essa diferenciação é mais difícil. Então, rinorreia anterior e posterior, prurido nasal, aquela coceira, sabe, da nariz, espirros e hiposmia, que às vezes traz também a diminuição do olfato. Professora, por que também coça o olho? Porque coça o ouvido, coça o nariz, coça a garganta, porque é uma resposta do local. Pode coçar o olho também. Ouvido, tem gente que coça o ouvido. Mas é por causa da degranulação mesmo, tá? Liberação de histamina, dopamina, vai ver os sintomas aqui locais. Por definição, não é só a gente espirrar o olho 10 vezes que tem rinite. Definição são 2 ou mais dias consecutivos por mais de 1 hora, na maioria dos dias, de sintomas. Então, 2 ou mais dias consecutivos por mais de 1 hora. É porque às vezes a gente entra em contato com alguma coisa ali, algum agente irritante, a gente espirra, e naquele momento acabou. Não sente mais nada. Mas para ter um diagnóstico de rinite, tem que ter mais um tempo aí maior de sintomatologia. E a rinite alérgica está associada à exposição, né, a um alérgico num paciente previamente sensibilizado, que eu vou já falar. É uma reação de hipersensibilidade tipo 1, mediada por IgE, cai só em prova, tá? Mediada por IgE a alérgenos específicos e em paciente geneticamente predisposto e sensibilizado. Então, sim, a rinite, ela tem uma transmissão genética. Se tua mãe e teu pai tem, provavelmente o filho vai ter, tá? Então, existe aí uma carga genética também. E os principais alérgenos: ácaros, animais domésticos, insetos, fungos e pólen. Existe também uma reação mastocitária, acho que é o próximo slide aqui, que vai ser liberada as substâncias que vai gerar prurido, espirros, a rinorreia e a obstrução nasal. Então, a fisiopatologia da rinite ela é composta por 2 momentos. Ela tem uma resposta imediata e ela tem uma resposta tardia. Essa resposta imediata, ela é consequência da degranulação dos mastócitos. E já a resposta tardia, ela é consequência da ativação dos eosinófilos, tá? Então, cada fase dessa fisiopatologia, existe uma célula predominante que causa os seus sintomas.
sintomas. Então, como é que começa? Primeiramente, existe um alérgeno, tá? Esse é o alérgeno, que vai ser, né, apresentado a uma célula receptora de antígeno, incluindo as células de Langerhans. Então, essa célula é a célula receptora. E isso vai chegar até os linfócitos T. O linfócito T vai vai liberar interleucina 4 e 13, que vai gerar a resposta ao estímulo dos linfócitos B. Esses linfócitos B vão se diferenciar em plasmócitos e vão produzir IgE. Então, essa é a primeira fase. Esse IgE produzido nesse primeiro contato, porque sempre existiu um contato prévio. Então, esse IgE foi produzido aqui nesse primeiro contato, está aqui. Quando o indivíduo tiver novamente contato com esse alérgeno, o IgE já está aqui, foi produzido, teve contato novamente. E aí ele vai estimular a degranulação dos mastócitos, que vai liberar histamina, leucotrienos e prostaglandinas, que são as substâncias que produzem os sintomas. Eu vou já falar de cada um, tá? Então, essa é a primeira resposta. Então, a resposta imediata, ela vem aqui, ó. Ela é estimulada com a produção de interleucina 4 e 13. E a resposta tardia, ela acontece depois de 4 a 8 horas do primeiro contato, da primeira resposta. E essa resposta tardia vai vir aí a interleucina 3, interleucina 5 e os fatores de crescimento, que vão levar essa resposta tardia, que é o estímulo dos eosinófilos. E o eosinófilo é o grande vilão da rinite, porque ele vai causar a cronificação da doença, tá? Então é uma resposta, isso que a gente fala, uma resposta eosinofílica, porque o grande vilão são os eosinófilos. Cada vez que tiver contato novamente com o alérgeno, eles vão fazer uma quimiotaxia. Então vai haver a atração de células inflamatórias, tá? E isso através da interleucina 3, 5 e os fatores de crescimento. Que vai gerar, e essa quimiotaxia de células inflamatórias vai gerar uma inflamação crônica, que é o que é a rinite, é uma inflamação crônica na mucosa nasal. Certo? Isso eu falo hoje. Então, imediata qual é a interleucina que você falou? A imediata, Isso. 4 e 3. Obrigado. Então, aqui, resposta imediata de 10 a 30 minutos. E a substância principal que é liberada nesse primeiro momento é a histamina, tá? Que vai vir com principais sintomas. O que a histamina vai causar? Prurido, obstrução nasal, ali leve, momentânea, e rinorreia, secreção, aquela secreção hialina, e esfites. Essa é a fase precoce. De 4 a 8 horas, quando tiver a quimiotaxia e migração de neutrófilos, basófilos, eosinófilos, qual o sintoma principal, já que ali já é uma inflamação que foi gerada, vai ser a obstrução nasal. Então tem gente que está que fica numa crise de rinite tempos, dias, sem fazer tratamento nenhum, que aí já não tem mais esse fio, não tem a obstrução nasal, né? Eles entope ali de uma forma, fica obstruído, tá? Então, fase precoce, histamina é a principal substância. Fase tardia, neutrófilos, e aí entra basófilos, eosinófilos, que é a fase de cronificação da doença. Histamina. Principais sintomas: vasodilatação, aumento da
permeabilidade vascular e aumento de secreção glandular, aumento do muco, tá? Sintomas: espirros, prurido, rinorreia, pode haver congestão leve à base da histamina. Isso aí, ó, isso que eu estou falando porque é importante quando a gente vai escolher a medicação que a gente vai tratar, porque a gente tem várias opções para tratar a rinite. Existem os antihistaminos, existem os antileucotrienos, tá? Então, dependendo do principal sintoma que o paciente apresenta, a gente escolhe o tratamento que ele vai fazer. Rinite não é o mesmo tratamento para todo mundo, tá? Leucotrieno tem uma ação semelhante à histamina, porém é mais potente. Vai ter uma maior vasodilatação e um maior edema. Então, os sintomas: a coriza, espirro, a prurido e a congestão nasal, aqui é muito importante, tem muita obstrução. E as prostaglandinas causam o aumento da permeabilidade vascular, agregação e ativação plaquetária, e traz como principal sintoma o prurido. Eu coloquei os principais fatores desencadeantes, os principais aeroalérgicos, que são o quê? Os ácaros, a poeira, os fungos, baratas, animais. Às vezes a pessoa tem a alergia à proteína, né, que tem um pelo do animal. Então, outra situação que acontece, às vezes, a pessoa pode dizer assim: nossa, eu chego perto do meu cachorro, começo a espirrar do meu gato. Enfim, às vezes não é propriamente ao pelo, à proteína, é porque ali naquele pelo pode ter muito ácaro. Então, nesses casos, a gente, né, antes de dizer que a pessoa não pode ter eu nunca falo, não pode ter um gato, não pode ter a gente vê realmente qual é o alérgeno ali que predispõe as crises. Pólens e ocupacionais, né? Aí a gente trabalha com pó de trigo, poeira da madeira, detergentes, látex, irritantes e poluentes intradomiciliares, que é a fumaça de cigarro, poluentes ambientais, e extradomiciliares, ozônio, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, são substâncias que se tornam irritativas aqui à região nasal e tem como se tornam alérgicas. Existe um estudo muito famoso chamado o ARIA, ou ARIA, não sei como é que você já viu. Geralmente, você já passou por pneu, não? Sim. Deve ter falado, todo pneu fala desse estudo. Foi um estudo que correlacionou a rinite em pacientes asmáticos. Então, se viu que 80% dos pacientes que têm asma têm rinite. Andam juntinhos. E só tem um detalhe: se você consegue controlar essa asma, as crises de rinite diminuem muito, tá? Se você conseguir controlar essa rinite. Porque, como eu falei, é a porta de entrada e vai evitar que chegue um irritante, um alérgeno lá no pulmão. E esse estudo faz também uma classificação, né, da rinite em intermitente e persistente, e leve, moderado e severo. Então, sempre vem um casinho clínico dizendo assim: o paciente é tantos dias, sempre tem isso, prova, inclusive, tá? Prova de residência, eles gostam de colocar prova de para você saber colocar lá qual é a classificação. Então, intermitente, a pessoa apresenta sintomas de menos 4 dias por semana ou menos de 4 semanas por ano. Persistente, mais que 4 dias por semana e mais que 4 semanas por ano. Leve, é um sono normal, ele consegue fazer suas atividades de esporte, de lazer, trabalho, escola sem nenhum prejuízo, e os sintomas não são incômodos, então é classificado como leve.
moderada grave. Presença de um ou mais pontos, quando existe a presença de um ou mais pontos. Quais são os pontos? Sono comprometido, atividades comprometidas, esporte, lazer, trabalho, escola, e os sintomas eles são incômodos, tá? Então, isso aí é uma classificaçãozinha que é importante. Outra classificação baseia-se também na sua etiologia sazonal, que é aquela que é de acordo com as estações. Não é uma coisa que a gente encontra aqui, tá? Porque a gente não tem estações, a gente só tem chuva. Não, a gente tem aqui a época da poeira. Então tem as estações. É a chuva, depois vem o tempo com a poeira, e começa a chuva de novo. E o calor o tempo todo, né? Com chuva, com poeira, tem calor. E perene. Perene é o que a gente é o tipo mais encontrado no Brasil, tá? Que é aquele que é causado por alérgicos intradomiciliares, que é o fungo, o ácido, essas coisas. Então, perene é o tipo que a gente encontra aqui, mais encontrado. Tem o circunstancial, que é quando ele é dependente de algo antígeno, e o ocupacional, quando é algo no trabalho. Quadro clínico. Espirros em salva. Espirros em salva, gente, é aquele. Uma pessoa espirra assim 10, 15 vezes, uma atrás de outra. Isso é chamado espirro em salva. Coriza clara. Ó, essa característica é muito importante. Ela assim, ajuda muito na definição, na diferenciação entre rinite e sinusite. A coriza da rinite é clara, é aquele muco, é aquela aguinha. Não existe rinite com catarro, tá? A rinite é sempre aquela aguinha que fica pingando, aquele muco. Obstrução nasal, prurigo nasal, faríngeo, palatal, coça palato, coça o olho, coça a garganta, coça o ouvido, inclusive. Tem gente que coça muito o ouvido. Tosse, dor de cabeça, diminuição no olfato e alterações do sono. Então, são sintomas que vocês vão ver que a gente encontra na sinusite. Ó, obstrução, tosse, dor de cabeça, diminuição do olfato, tudo isso a gente também encontra. Tem muita gente que chega em crise de rinite falando, porque minha sinusite está atacada, na verdade é rinite, porque a sinusite já é um quadro infeccioso, tá? E a coriza, eu acho que ajuda muito a diferenciar o quê? Sinusite, no geral, não tem espirro, tá, gente? Espirro é a rinite, é o nosso mecanismo de defesa de querer expulsar aquele alérgico. Então, a sinusite geralmente não tem espirro. A coriza, a secreção da sinusite é uma secreção turbulenta. E o prurido também não é uma chave de sinusite, é rinite, o prurido nasal, faringe. Então, isso, porque o resto tudo tem na sinusite. Tosse, cefaleia, hiposmia, tá? São sintomas mesmo de alergia. O problema é que tem gente que tem uma rinite, mas não tem coceira, não tem espirro. Né? Tem gente que a característica principal da rinite é a obstrução nasal. E o exame físico. No exame físico do paciente com rinite, alguns detalhes chamam a nossa atenção. Seria o quê? Um edema e cianose periorbitária. Então, no geral, são aquelas pessoas que ficam como se fosse uma olheira, uma parte aqui, ó, mais escurecida ao redor dos olhos, mas na verdade, aquilo ali é causado devido ao acúmulo de hemociderina, que é causada pela estase venosa devido ao edema. Então, é uma cianose periorbitária, então não é olheira, tá? É uma característica de pacientes com rinite. As pregas de Daily Morgan. O normal, no geral, a gente tem uma preguinha aqui debaixo do olho, todo mundo tem.
Os pacientes com rinite têm mais. Então é importante tratar essa rinite, essa rinite já está divulgada. Tem mais preguinhas, mas é uma prega dupla ou tripla. São as pregas de Daily Morgan. Saudação do alérgico. O que é isso? É uma linha horizontal aqui na base do nariz, de tanto que a pessoa faz isso. O nariz fica marcado aqui, é uma linha horizontal, é a saudação do alérgico. E anormalidades craniofaciais resultantes da respiração oral, que aí vai ver o palato ogival, que é aquele palato lá, bem em cima, um alongamento facial típico, né? Aqui, ó, é o típico respirador oral aqui. Ele, antes de aplicar, né? Porque ele usou o aparelho, o ajeitou aqui, corrigiu essas alterações. E a flacidez do lábio superior. Então, na prova, gente, eu vou dizer lá, me passa aí o exame físico de um paciente com rinite. E é isso, se vocês colocarem lá que isso aqui é exame físico, tá? Tem gente que começa a colocar, não, é espirra, não sei o que, tá errado. Vocês têm que saber o que é sintoma, o que é exame físico. Na rinoscopia anterior, quando a gente vai lá e coloca o espéculozinho, o que a gente encontra? A gente encontra esse aqui, ó, isso aqui é importante. Isso aqui não está alterado, o corneto nasal ele é bem vermelhinho. É o normal, ele estar bem vermelhinho, por causa da vascularização abundante que existe aí. Então esse é o aspecto. E como que é o corneto do paciente com rinite? É assim. É branco, é azulado, é uma mucosa pálida, tá? Então, ó, existe uma mucosa edemaciada. Esse aqui não é edemaciado, tá? Não é característico. Mas existe uma mucosa edemaciada que muitas vezes fecha, você não consegue enxergar nada de tão obstruído que está aqui. E a mucosa nasal é pálida ou azulada. No geral, existe uma secreção hialina, secreção transparentezinha. Certo? Não é vermelho, tem gente que coloca lá um corneto inflamado, hiperemiado. Não é. O hiperemiado é o normal. O paciente é assim, vai crise ou Em crise, ele aumenta, ele fecha tudo e fica com a secreção. Agora, fora da crise, no geral, fica pálido também, se não estiver tratando, tá bom? Hipertrofia de corneto nasal inferior. E o diagnóstico da rinite? A gente faz através da anamnese, tá? O diagnóstico no geral é clínico. Dependendo do grau, do prejuízo que essa rinite traz, às vezes a gente faz o diagnóstico clínico através da história mesmo, dos sintomas, inicia um tratamento. Caso esse tratamento não seja resolutivo, aí a gente vai partir para uma investigação laboratorial. A gente pode pedir os testes alérgicos, os testes, né, aquele teste cutâneo, que é aquele que você, chamado prick test. Você inocula aqui, ó, um pouquinho de cada substância, vai ver o que o paciente vai reagir. E também pode ser feito pacientes que não podem fazer o teste, dosagens de nível 7 de IgE, alérgico específico, é o exame chamado RAT. Só que exame negativo não descarta a rinite. Então, por isso que não é uma coisa, a gente utiliza mais esses testes de alergia quando a gente está pensando em fazer vamos utilizar em estudos, né? E quando a gente está pensando em fazer uma imunoterapia.
E através do teste a gente vai definir exatamente qual é o alérgico e criar uma vacina em cima daquilo. Mas teste alérgico negativo não exclui rinite. Então não é uma coisa que é padronizada, a gente tem que pedir ali. E imagem. Quando eu vou pensar em pedir um exame de imagem? Quando eu já estiver pensando numa rinocinusite crônica, que pode ter sintomas exatamente iguais, ou polipose. Aí eu vou pedir uma TC de nariz e seios paranasais, sem contraste, não precisa de contraste. Como que é o nome? Uma tomografia computadorizada de nariz e seios paranasais. Não sei se eu consigo dar na hora, minha voz já dá. Polipose. Aí sem voz, hein? Os testes alérgicos, teste cutâneo de hipersensibilidade imediata, que é esse, ó, são inoculados, sabe? Pega aqui, aí coloca um pouquinho de cada, e aí a pessoa vai medir ali, ó, a reação dos produtos de cada um. Esse é o pre-teste. O que tem que ser feito? Suspender corticosteroides de 5 a 15 dias antes, para que seja feito esse exame. A questão é que tem pacientes que fazem uso dessas medicações para outras doenças e não pode suspender. E a dosagem do nível sério de GE, ele é feito nesses pacientes que tem essa impossibilidade de parar corticoide e em casos de anafilaxia, né, pode ser feito um teste, o paciente possa ter reação de anafilaxia, então é preferível pedir a dosagem do nível sério de GE. Que também é muito menos específico, então não são exames específicos, tá? E o tratamento? O tratamento, ele baseia-se em 4 pilares, que são higiene ambiental, higiene nasal, tratamento medicamentoso e imunoterapia. Gente, higiene ambiental é aquele ali que vai ficar. Eu dou um papel para o paciente, tudo escrito, mas não pode varrer casa, tem que passar paninho. No final dessa aula eu coloquei uma lista assim, locais arejados, só que isso é muito complicado. Tem gente que não tem como, tem gente que mora no cubículo e não tem janela, e tem gente que mora lá onde não tem asfalto, né? É muito complicado. Mas a gente, assim, no consultório, dá toda a orientação de que a pessoa tem que estar no ambiente arejado, evitar varrer, se deve usar um pano úmido ou aspiradores de pó. E, enfim, tem uma lista que eu vou falar já para vocês. Higiene nasal. Higiene nasal igual a lavagem nasal. Higiene nasal. Tratamento medicamentoso, que eu vou já entrar na questão do tratamento medicamentoso e a imunoterapia. Então, tratamento medicamentoso, a gente dispõe aqui, a gente tem a nossa solução, os antihistamínicos, os descongestionantes, corticoide oral e tópico, cromoglicado de sódico, anticolinéstico e a imunoterapia. Antihistamínicos. Histamina é o principal mediador na desgranulação mastocitária. A gente viu lá, né? Na fase precoce. Então, a gente pode, uma medicação que a gente pode entrar naqueles pacientes em crise, são os antihistamínicos, que tem os de primeira, segunda e terceira geração. Os clássicos, que eles têm como efeito colateral a sedação por atravessarem a barreira hematoencefálica e fazem interação com o álcool. E os não clássicos, né, que são os antihistamínicos mais atuais, que é o que a gente usa atualmente, eles não causam sedação e eles atuam na inibição do histamina. O antihistamínico, ele tem as características de quê? Um início rápido, mas eles têm pouco efeito na obstrução nasal. Então, tu tá ali com o nariz entupidão. Você toma uma loratadina, ajuda muito pouco. Vai ajudar em quê? Vai parar o espirro, aquela coceira. Isso vai ajudar bastante. Porém, se a queixa principal do paciente é que ele não está conseguindo dormir com o nariz entupido,
não vai ajudar, tá? O que a gente tem aqui? Trouxe aqui os antihistamínicos, assim como a faixa etária que pode ser utilizada, cetirizina, a desloratadina, é o que a gente pode começar a fazer a partir de 6 meses, tá? Desloratadina, Desalex, aí vários, né? Evastina, epinachina, fexofenadina, levocetirizina, loratadina e rupatadina. Atualmente, para criança, eu faço a desloratadina. Não gosto de vacina, mas não tem efeito nenhum. Não sei, eu acho que é uma característica, mas eu não prescrevo, gente, a vacina. O pessoal vem, é o Bachel. Vocês já devem ter ouvido aí. Só não gosto. Acho que eu tenho rinite, já testei todos. É vacina, mas não serviu para nada. Então a desloratadina desses é o melhor e é uma medicação bem segura. A rupatadina é uma medicação que atualmente a rupatadina é o... Ai, gente, peraí, eu vou lembrar o nome comercial já. É um antihistamínico atual, é a beta... Eu já lembrava, mas ele é um antialérgico muito bom, eu tenho prescrevido bastante. A questão ali é a faixa etária, que agora recentemente até saiu um estudo, é o Alex, eu estou lembrando o nome comercial, mas eu não estou lembrando o nome, ele é o Alex, é a Betestina, pronto, é a Betestina. Então é um antialérgico só que tem a questão da faixa etária, mas é um antialérgico usado bem. Em lactentes, aí é um grande, a questão é, pacientes gestantes e lactentes não podem usar qualquer antialérgico por causa que atravessa a barreira hematoencefálica. Então o que a gente costuma fazer para gestante lactente? Dexclofeniramina. É a histamina, né? O nome comercial. É aquele que dá um sono. É a histamina, o histamina. É a dexclofeniramina. É um antialérgico muito bom, mas ele dá um sono. Mas é o que você pode fazer, tá? Em gestantes, ó, detalhe, para vocês que é importante. Em gestantes, a gente não pode fazer desloratadina, somente a loratadina e a dexclofeniramina. Mas quando é gestante, lactente, eu só prescrevo histamina. É bom que a mãe tome. Coitado dos bebês, né? É difícil isso. Muitas vezes eu prescrevo só tópico mesmo. E aí aqui é um esqueminha da evolução, tá? Dos antialérgicos. Então, ó, bem os antigos lá de primeira geração, hidroxizina, difenidramina, clofazimina. Desses aqui o que a gente usa ainda é hidroxizina, entendeu? Depois vem loratadina, cetirizina, a evastina, e aí vem, que é o mais atual, a desloratadina, a levocetirizina, a rupatadina. Então, antihistamínico, sintomas alérgicos, porém não age bem na obstrução nasal, tá? Esse é o detalhe, isso é o importante. Spray nasal antihistamínico. Então é o antihistamínico que eu estava falando agora, o antialérgico, só que tópico, em forma de spray. Que aí existem dois, que é a azelastina e a olopatadina. Eles têm um efeito anti-inflamatório e eles diminuem a congestão. Uma ação rápida, em menos de 15 minutos. E é uma combinação de tópicos, corticosteroides, mais o antihistamínico, para aqueles sem resposta com hormonoterapia. Eu gosto muito, tá? Eu prescrevo bastante a azelastina. O que é o problema? É uma medicação cara. É uma medicação que eu nem sei nem porquê. É tão difícil de achar aqui. Tem paciente que precisa comprar, pedir de fora.
Mas, por exemplo, um corticoide tópico desses que a gente compra, de Avames, né, é 40 a 50 reais, a azelatina é 120, é uma medicação mais cara, mas é uma medicação ótima. Eu gosto, eu prescrevo muito. Para esses pacientes com dependência de Nelsoro, é uma das medicações que eu consigo retirar. Fazer o desmame que a gente fala, tá? Então ele, assim, ele é muito bom na questão da congestão. Descongestionantes. Os descongestionantes são aminas aromáticas, efedrina, nafazolina, são os sorines, os doutora, mas ela disse que não pode usar o descongestionante. Gente, vamos parar de conversar que tá dando agonia. Sério. Eu não vou nem cobrar lista de chamada. Quem quiser conversar, não quiser prestar atenção, é só sair. Tá? Então, os descongestionantes são medicações que têm um efeito rápido, muito rápido. Você pinga ali, é uma maravilha, né? De repente, ali 1 minutinho, o teu nariz ele descongestiona. A questão é, doutora, a senhora prescreve? Sim, às vezes eu prescrevo porque tem, não sei quem aqui já teve um quadro recente de rinite. Gente, você não consegue dormir. Não consegue. Então eu faço, só que ele não pode ser utilizado por mais de 7 dias. Porque aí ele já passa a fazer o efeito rebote. Então ali, ó, num primeiro momento, quando eu vou associar, eu nunca vou fazer só água para você ver só sorina, não. No primeiro momento que eu vou associar ou um corticoide tópico ou um antihistamínico tópico, nos primeiros dias eu digo, olha, pinga antes de dormir o sorine, até porque a outra medicação ela vai levar um tempo para começar a fazer efeito, entendeu? Então é mais isso assim, ó, a gente esperar o tempo para fazer esse efeito, a gente pode utilizar. Porque eu sei como é que é, você não consegue dormir obstruído. Então ela sempre associada no curso. Sempre associada e nunca mais que 7 dias. Na verdade a gente faz assim, ó, como uma medida de emergência para salvar ali enquanto a outra medicação vai começar a fazer esse tipo de efeito, tá? É um negócio de resgate, é exatamente isso. Eu falo, porque eu tenho rinite e eu já precisei usar, não vou mentir, já precisei. Tipo assim, ó, eu tenho uma cirurgia essa semana, eu tava muito ruim, eu tô ruim ainda. Eu ia operar, acho que na terça-feira, eu não conseguia dormir. Eu disse, se eu não dormir, como é que eu vou operar a minha cedo? Aí eu peguei, é um negócio ali, ó, maravilhoso, é muito bom. Mas tem um tempo, tá? Ele alivia, ele dá um alívio muito rápido da congestão. Isso aí é pura verdade. Só que produz o efeito rebote, ele faz uma redução do fluxo sanguíneo até 40%, que pode causar destruição das células epiteliais, que são as células que produzem o muco. Alguém falou disso, né? No seminário. E pode ainda causar perfuração do septo nasal. Indicação, sabe que aqueles pacientes que vão andar de avião e sente aquela dor? Descongestionante. O descongestionante, ele vai aqui, ó, abrir o ósseo da tuba auditiva e não vai dar aquela pressão no ouvido. É isso que a gente percebe. Ou um descongestionante, às vezes um corticoide, também eu faço um corticoide oral. A pessoa não sente dor no avião. Eu sentia muita dor de avião antes. Essa dor que a senhora falou é aquela dor? Não, é aquela sensação que o ouvido vai estourar nos voos, aquela pressão quando a gente está em viagens aéreas. E aí o descongestionante também, para isso, é uma maravilha. Professora, eu posso ensinar com qual Depende do que tu vai fazer. No geral, eu associo ou um corticoide tópico ou um antihistamínico tópico. Nunca vai ser, porque assim, ó, na verdade ele não faz tratamento, tá? O descongestionante ele não vai tratar nada. Ele vai dar um alívio da obstrução, é que nem a dipirona. A dipirona ela não vai tratar nada. A dipirona vai diminuir ali a febre, enfim,
mas ela não está tratando. O descongestionante é a mesma coisa, então a gente tem que associar Só o com o sintoma, né, tratamento. professor? Só o sintoma, exatamente. E o cromoglicato de sódio é uma outra classe de medicações que a gente também tem. Qual é o mecanismo de ação? Vai fazer a estabilização da membrana dos mastócitos, porque os mastócitos eles não fazem a degranulação, então ele estabiliza essa membrana, reduzindo assim a desgranulação, a liberação de células inflamatórias que vai inibir, consequentemente, a liberação de histamina. Então, isso é o cromoglicato. Ele controla espirros, rinorreia e prurigo. Mais uma vez, ele não é bom para obstrução. O cromoglicato é uma medicação também que hoje em dia eu estou tendo dificuldade para achar. É o Rilan. Eu utilizava muito para bebezinho, porque ele não tem contraindicação, não tem efeito diverso, é uma medicação muito segura. É o Rilan, mas atualmente alguém me falou que ele não está sendo mais produzido, só que ele tem colírio. E aí acaba que eu prescrevo colírio para aplicar no nariz, mas ele é ótimo, ele é bem bacana, é o cromoglicato. A gente pode fazer em bebê, recém-nascido. Ao contrário do corticoide, né? Porque a gente não pode prescrever corticoide para bebês. E o cromoglicato pode. Minha filha usou. Recém-nascida ela utilizou. É o Rilan. Tem a 2 e tem a 4%. Você usa seguro, sem efeito adverso nenhum. Qualquer pessoa usa. Só que ele é menos eficaz que o corticoide top. Tá? Mas é uma medicação bem bacana. Professor, quando que a gente escolhe o histamina e quando que a gente escolhe isso? O cromoglicato, depende, esse aqui é que eu estou falando. Eu não vou utilizar, geralmente, o antihistamínico para bebezinho. Aí eu faço cromoglicato. É assim, ó, ele é uma medicação bacaninha, mas ele tem um efeito bem. Então é assim, é mais para bebê. Para quem utiliza, é para bebezinhos. Entendeu? Porque se a gente tem a opção de uma medicação mais eficiente, é óbvio que a gente vai fazer a mais eficiente. E nem é o antihistamínico. É mais ou menos. É o corticoide top. É o padrão 8. Antileucotrienos, outra classe. Vocês estão vendo que eu estou jogando várias medicações e lá na prova eu vou pedir qual é a medicação que vocês vão fazer. Tá? Então, antileucotrienos são importantes. Os leucotrienos, né, a gente viu lá na cascata, na fisiopatologia, que são mediadores inflamatórios. O que é o nome comercial desse antileucotrieno? É o famoso Montelukast. Já ouviu falar? É o famosíssimo Montelukast. Ele ajuda no alívio da obstrução, do prurido, da congestão e da rinorreia. É uma boa alternativa para a asma com polipose. É uma ótima. Eu tive pacientes assim que eu consegui acabar com os pólipos usando o Montelukast. E para pacientes que fazem uma baixa adesão ao corticoide tópico. Por quê? Porque o corticoide tópico, o efeito colateral importante é sangramento nasal. Então tem paciente que não pode começar a usar corticoide nasal porque o nariz sangra. Aí a gente vai pensar em outra opção. O Montelukast é muito bom. Só que tem efeitos adversos. Depressão, insônia, pensamento suicida. Então a gente tem visto muito isso, porque assim, começou-se a usar indiscriminadamente. Tudo que a criança for 6, 9 meses de Montelukast. E as crianças começaram a ficar estranhas. Sério. Sério. Aí foi pro neuro. É sério, é um efeito colateral. Então assim, esses dias eu estava conversando com alguém. Minha filha não usou não, mas esses dias eu estava conversando com alguém que minha filha estava vendo aquelas birras, está com 6 anos, aí tem birra, sabe, começa, qualquer coisa ela joga as coisas na parede. Aí a pessoa diz assim, mas será que ela está usando Montelukast? Aí eu disse, não. Mas é tipo isso, sabe, a criança começa a ficar diferente, irritada, pode ser feito. Porque assim, a gente começou, viu que era uma medicação muito
muito boa, porque realmente é, só que não pode ser. Eu já peguei prescrição assim há um ano de Monteiro Castro de caraca. Quando eu tinha tinha espírito tudo, né? Eu ia dar um médico. Aí teve ele falou assim, olha, ele é um menino alérgico a toque. Vou passar uma receita dele, nunca mais a Bruna pode parar de tomar. Nunca mais ele pode Aí eu tô até hoje, esse conteúdo, eu tenho que dar todo dia pra ele, eu nunca dei. Não, gente, isso não existe. Tomar. Usa, a gente Não, faz. eu já tomo remédio. 3 meses. Né? Mas eu já vi receitas assim. Porque existe efeito colateral, tá? Mas é uma medicação muito boa mesmo. Para paciente com polipose, a gente consegue diminuir com Monteiro Castro. O meu usou lá. Parou, pronto, bem bacana. E os corticoides tópicos? É a terapia mais eficaz. Gente, tratamento, primeira opção para rinite é o quê? Corticoide tópico. Tá? Ressalva, existe uma idade. O Nasonex, que é a mometasona, em bula, ele é liberado a partir de 2 anos, em bula. Estudos recentes mostram que pode ser feito, que é seguro, a partir de 6 meses. Qual é esse? Monteiro Castro. Não, não. Mometasona. Mometasona. É a mometasona, é o único que é liberado para grávida, o único que é liberado. Budesonida. Não atravessa a cabeça. Apesar de eu achar que a mometasona é mais seguro, mas não é liberado em bula. Para grávidas e lactentes é só a budesonida. Mas é o corticoide. Então, assim, primeira coisa que você vai fazer com um paciente com rinite é lavagem nasal e corticoide tópico. É isso. Voltou depois de um mês, doutor, melhorei muito não. Aí tu pensa em associar outra coisa. Nunca eu entro de cara que não pelo caixa não, tá? Na maioria das vezes, se a pessoa fizer certinho a higiene ambiental, lavagem nasal e o corticoide, a rinite, ó, fica bacaninha. Cura, não cura. A gente sabe que rinite não tem cura, tá? É crônica, uma inflamação crônica, genética, enfim. Não tem cura, mas controla muito bem. Então, é a terapia mais eficaz. Estímulo de síntese de proteínas anti-inflamatórias e inibe mediadores inflamatórios. Ele faz a redução local dos mastócitos. Obstrução nasal, age na obstrução nasal, muito bem. Rinorreias, vírus e fluidos. Tá, bora lá. Pode usar também a vida toda? É outra coisa que a gente vê bastante. Não pode ficar usando corticoide direto, nem seja tópico. Tudo existe efeito colateral. O que a gente faz? Geralmente são ciclos, tá? Faz ali 2 meses, para, mas nunca direto. Fica usando aí direto. Eu já vi, tem gente que faz isso, mas não pode. A partir do momento que você, que seu filho precisa, é dependente ali de uma medicação, a gente tem que pensar em outra coisa. A gente tem que pensar em outra roda, a gente tem que pensar numa imunoterapia, um procedimento cirúrgico, alguma outra coisa, entendeu? Mas não pode ficar dependente de medicação. Senhora, mas aí nesses casos depende muito do grau também, né? Por exemplo, né? Porque pode a paciente, se fizer, por exemplo, a higiene local, do ambiente, por exemplo. Melhora, não precisa de nada. Eu digo assim, ó, quando o paciente no geral vem numa crise, aí higiene ambiental, lavagem nasal, só que como a rinite ela é uma inflamação, existe. A gente tem que entrar com um anti-inflamatório. Mas eu faço 30 dias. 30 dias e peço para voltar para reavaliar, entendeu? Mas assim, nunca, a pessoa não vai, senão vai dar certo. Olha, só higiene ambiental e lavagem nasal. A pessoa não vai melhorar, tá? A gente tem que entrar. É uma inflamação, existe células inflamatórias, então a gente tem que entrar com anti-inflamatório. Professora, uma vez eu vi na colina e eu podia usar isso todo dia. Direto, né? Só que eu não fui confirmada. Sim.
corticoides. Triancinolona, esse triancinolona nem tem mais. A mometazona é a partir de quantos meses? 6 meses. Mometazona, fluticasona. A mometazona é o Amome, é o Nasonex, são os famosos, né? O Nasonex. A fluticasona é o Avanis, que é muito bom. São as duas, são assim, de terceira geração, são os mais seguros, mais atuais, são os mais caros. Diga-se. Então, ó, idade a partir dos corticoides intranasais podem ser utilizados na rinite. Ó o que libera, mas é isso aí, gente. 2 anos é o que está na bula, até hoje ainda não foi atualizado. Mas os estudos mostram que a mometazona pode ser feita a partir de 6 meses. Estudos. Ainda não foi alterado a bula da medicação, na bula de lá 12. E aí, se tu não quiser, sei lá, né, dependendo de quem seja, porque às vezes tu conversa com o paciente, explica e tal. Tem paciente que é aquele. Tem paciente que vai ficar, não, doutora, mas tá aqui, todo mundo vai perceber, acabou, você passa um comunicado. Vai demorar mais para melhorar. O paciente parece que é tia, não sei. Aí fica. Então percebe, acabou-se. Corticoide sistêmico. E aí, predisivo. Deve ser evitado, tá, gente? Pelos efeitos secundários. Os efeitos secundários são grandes para justificar a terapia. Então, predisivo não é a primeira opção para a gente tratar rinite. Isso aí tem gente que faz a beta 30 para tratar. Eu já vi, tem gente que chega em pronto-socorro, mas um beta 30, gente, para tratar rinite. Complicado. E a imunoterapia? A imunoterapia é a única forma terapêutica capaz de alterar o curso natural das doenças alérgicas mediadas por IgE. Tá? Altera-se o padrão dos... Por quê? Porque ela vai alterar os padrões dos linfócitos T, característicos dos alérgicos, denominados TH2 para a linguagem TH1. E quando indicar? Quando a adequada orientação à realização da higiene ambiental, quando a utilização de farmacoterapia não for o suficiente. Então, o paciente está fazendo tudo direitinho, está lavando, está aplicando a medicação, já trocou, tirou os bichos de pelúcia do quarto, tira o papel de parede, porque o papel de parede é um negócio que acumula tanto ácaro atrás. Quem tem papel de parede, olhe, fica só o ácaro atrás. Eu tinha, não tenho mais. Papel de parede é terrível. Já fez tudo certinho, sabe que a pessoa está falando, na verdade não está melhorando. A gente vai pensar na imunoterapia. Por que não prescreve logo? Porque é caro, porque o SUS não cobre, porque são anos, são 5 anos fazendo imunoterapia, então não é um tratamento para qualquer um. É um tratamento para quem realmente precisar, entendeu? Quem puder, o SUS não cobre imunoterapia, não é um tratamento barato. Mas é um tratamento ótimo. Quando encaminhar para o alergologista? Quando o paciente tem asma, sintomas prolongados, sintomas graves de rinite apresado ao tratamento, efeitos adversos, interessados em imunoterapia, porque a gente já fala, olha, existe esse tratamento, mas é isso, não é? Não, a pessoa, eu quero assim mesmo. Necessidade de, quando existia necessidade de corticoide sistêmico para o controle, tá? Então, se existe essa necessidade, tem que se pensar em uma imunoterapia. E atualmente, eu não coloquei aqui, é um slide que eu preciso pôr, mas o que acontece? Quando o principal sintoma do paciente for obstrução nasal, ele tem uma rinite, toda noite o nariz dele entope, ele não consegue dormir, doutora, eu deitar, ligar o ar-condicionado. Uma opção que a gente tem é fazer a diminuição dos cornetos nasais cirurgicamente. A gente faz um procedimento chamado turbinectomia. A gente não corta, não tira o corneto fora, tá? Porque ele tem uma função. A gente vai lá,
sei se tem alguma foto, tem não, né? A gente vai lá e faz uma turbinectomia parcial. Pronto. A gente diminui assim, ó. A gente corta mesmo esse corneto. Tem uma foto bem legal, vou mostrar pra vocês, vou trazer. Esse cornetão assim que eu tirei de um paciente. E aí, ó, é a melhor coisa que ele faz na vida dele. Por quê? Porque quando a gente faz a turbinectomia, além de ampliar o espaço para que se entre lá, aquela sensibilidade que o paciente tem, fica espirrando, melhora. É como se esse corneto ele ficasse meio que insensível, sabe? Ele perde uma sensibilidade. E aí, até os sintomas alérgicos vão melhorar. Então, é uma opção. É uma opção muito boa, gente. Quem faz, melhor coisa que fiz. Qual o problema? Problema não, né? Qual que pode acontecer? É que se o paciente continuar tendo crises descontroladamente, o corneto vai crescer de novo. Tá? Cresce. É isso. Quer dizer, atualmente, muita criança que eu tô fazendo cirurgia de adenoide, eu associo, não com turbiné, mas eu pego o cautério, a gente tem uns cautérios aqui, ó, e eu queimo esse corneto todinho. Eu faço a cauterização dos cornetos. Aí isso também ajuda muito, diminui, dá assim, ó, uma diminuída, e ele perde a sensibilidade. Nossa, melhora muito. Muito, muito. Não pode, porque para que serve o corneto? Não, mas ele tem uma doença. Não, mas aí existem casos. É igual a pênis. Não, existem casos que a pessoa tira muito corneto. O cirurgião tirou muito corneto. Aí depois o paciente volta com tiro, igual tá, quando eu operei e tal, agora eu respiro e o meu nariz arde o tempo todo. O nariz pode causar uma rinite atrófica, entendeu? Não tem mais o corneto para fazer aquela função. E a sensação, o paciente fala assim, parece que eu vou respirando, parece que vai dando uma pontada, porque o ar vai entrando sem aquecer, sem umidificar. Com corneto tu já sente. Deus o livre. Então existe um tipo de rinite atrófica, que é isso, tá? E aí, ó, coloquei aqui a tabelinha dos negócios que tem que falar para o paciente fazer. Professor, assim, quem tem que caminhar para o alérgico, mas, por exemplo, tratamento, por exemplo, a pessoa que tem asma está fazendo tratamento sistêmico, ela não tem melhor da rinite. Ao contrário? Não, tem, quando ele trata, mas assim, ó, no geral, a gente tratando a rinite, as crises de asma já diminuem muito. Mas quem está fazendo o tratamento da rinite, também mesmo, da asma também vai melhorar. Porque o tratamento é o mesmo, praticamente, só não em crise, que tem os broncodilatadores, enfim, que a gente não faz para asma, entendeu? Mas é o caminho inverso, é a gente tratar a porta de entrada para que evite chegar lá no pulmão, tá? Mas se a pessoa está tratando a asma, já com certeza vai melhorar a rinite. Então, leiam aí, tá? Que eu não quero ler para gastar minha voz. Não vou. Tem uma dúvida. Então, a turbinectomia e a cauterização a gente vai fazer com a luz principal, que é de obstrução nasal. Mas aí o tempo, sempre as outras terapias, primeiro a gente dá para o paciente. Sempre tenta, antes de indicar qualquer procedimento cirúrgico, a gente sempre tenta o tratamento medicamentoso. Com tudo, tá? A cirurgia sempre envolve riscos, então a gente não é a nossa primeira opção. Essa turbinectomia, professora, ela não é mesmo para ronco, não? Não. Na verdade, gente, o ronco, ele é multifatorial. A gente precisa descobrir a causa do ronco. Às vezes o paciente ronca porque tem um desvio de septo. E aí a gente vai operar o desvio para melhorar. Às vezes a pessoa, o ronco é o quê? É qualquer obstrução à passagem do ar. Vai passando ali, tem um obstáculo, aquilo vai gerar um barulho, vai gerar, né, uma vibração dos tecidos. Então pode ser um desvio, pode ser um aumento do corneto, pode ser adenoide, pode ser um palato flácido, pode ser uma amígdala grande. A gente definindo a causa e tratando, vai melhorar o ronco. Entendeu?
Passei, acabou, bora pro próximo. Professora, eu tenho uma dúvida. Para fase precoce, já entra o corticóide ou é só O tópico, qual é o padrão ouro? Primeira escolha, é o corticóide tópico. Mas ele já entra lá na fase precoce mesmo? Sim, é o padrão ouro. Porque tem gente que não pode usar o corticoide. Tem gente que não pode, tem gente... Ó, outra situação. Quem tem glaucoma não pode fazer corticoide nem tópico. Então, são nessas situações, entendeu? Isso o que, professora? Aí tu pode pensar num antihistamínico tópico, num Montelukast, aí você vai pensar em outras opções terapêuticas, mas tu não pode fazer corticoide. A aula de sinusite ela é um pouquinho mais demorada. Cadê a minha pasta, gente? Não tô vendo. Ah, vai tudo. Ai, a aula de sinusite é cansativa. Ah. Engasgou o que foi? Bora. Vocês querem dar uma pausa, pegar um café? Sim. 15, 50 minutos.